Boa tarde a todos e a todas que estão presentes conosco na live de hoje, em que vai ser abordado o tema Cansaço vocal em professores em tempos de pandemia, aspectos psíquicos e fonoaudiológicos. Eu sou Kelly Macedo Alcântara, psicóloga e doutoranda do Programa em Saúde, Interdisciplinaridade e Reabilitação da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Eu quero iniciar esse encontro, então, fazendo um agradecimento a todos os interessados em acompanhar a nossa live e ao apoio do curso de fonoaudiologia, de graduação em fonoaudiologia da Unicamp, ao Departamento de Desenvolvimento Humano e Reabilitação e ao Programa de Pós-Graduação em Saúde, Interdisciplinaridade e Reabilitação, além de um agradecimento especial ao setor de audiovisual da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. A ideia dessa live parte da experiência das aulas remotas no ensino superior e também do acompanhamento das aulas no ensino fundamental 1. Além disso, as duas professoras palestrantes têm trabalhado em conjunto na Unicamp, em pesquisa sobre a temática da voz em uma perspectiva interdisciplinar. Boa tarde a todos, bem-vindos à nossa live. Eu sou Rafaela, sou fonoaudióloga e atualmente também mestranda do Programa de Saúde, Interdisciplinaridade e Reabilitação da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. As duas docentes atuam em conjunto em um ambulatório de voz do curso de fonoaudiologia da Unicamp, que fica localizado no CEP, no Centro de Estudos e Pesquisas em Reabilitação da Unicamp, e campo de atuação de diversos profissionais da área da saúde e alunos em formação. O ambulatório de voz é referência para esse tipo de atendimento na organização do Sistema de Saúde de Campinas e atende em média 70 pessoas por semana de Campinas e região que são usuários do SUS. O ambulatório atende alunos da graduação da Unicamp de diversos cursos, bem como professores da Unicamp também. As docentes organizaram um livro intitulado Voz, Expressão e Psicopatologia, pela editora Letra e Voz, que terá seu lançamento virtual em breve e já está disponível para compra pela internet. Eu apresento agora as palestrantes dessa live. Professora doutora Ana Carolina Constantini, fonoaudióloga pela Unicamp, mestre e doutora em Linguística pela Unicamp, coordenadora do Ambulatório de Voz. Professora doutora Kelly Cristina Brandão da Silva, psicanalista, membro do Grupo de Trabalho Psicanálise e Educação da ANPEP e autora do livro Educação Inclusiva, para Todos ou para Cada Um? Alguns paradoxos inconvenientes. Os participantes podem escrever as dúvidas para nós no chat do próprio canal da FCM, no qual está sendo transmitida essa live, e podem direcionar as perguntas para quem gostaria que respondesse. Então, caso queira que seja respondida pela professora Ana Carolina, colocar a professora Ana Carolina antes da pergunta, ou professora Kelly antes da pergunta. Ao final dessa live, haverá um tempo para a resposta de todas as perguntas. Então, eu dou a palavra agora à professora Ana Carolina. Boa tarde, quero cumprimentar minhas colegas aqui, as moderadoras Rafaela e Kelly, e a minha companheira de fala hoje, a professora Kelly. É um prazer estar falando aqui hoje com vocês, com tantas pessoas que já estão nos acompanhando via o site o canal do YouTube da FCM, sobre um tema que me é muito importante, que é o tema da voz. E quero dizer que, apesar de ser eu a professora fonoaudióloga, quem teve a ideia desse tema foi a minha colega psicóloga, Kelly, decorrente aí das nossas experiências com a nossa voz nesse tempo de pandemia, fazendo as atividades de ensino remoto. Depois a gente vai comentar um pouquinho sobre isso.
Eu vou iniciar minha fala explicando um pouquinho o que é a voz, né? Por que como é produzida a voz. Vou falar um pouco depois de por que professores sentem esse impacto tão grande na voz, passar alguns dados sobre problemas de voz em professores, discutir um pouquinho qual é a condição que os professores estão usando a sua voz neste momento, para a gente tentar entender por que tanto professor tem tido cansaço vocal nesse momento de ensino remoto. E, ao fim, vou dar algumas dicas também de uso vocal, algumas coisas que a gente pode fazer para minimizar os impactos negativos disso, nesses dias que parecem que ainda vão se sustentar por muito tempo nessas condições. Bem, então, a voz é um fenômeno multidimensional. A gente usa a nossa voz para fala, para sons da fala e para o canto também. As possibilidades vocais, né, as possibilidades da gente fazer sons com as nossas vozes, elas são muito amplas. Então, a gente produz sons do riso, do choro, sussurro. Então, todos esses são sons da nossa voz também. É por meio, então, do som da nossa voz que nós transmitimos sentimentos, ideias, e o som da nossa voz, ele carrega as nossas palavras. A nossa voz carrega aquilo que a gente quer dizer. Por outro lado, ou também não por outro lado, mas junto com isso, a nossa voz tem uma importante relação com a nossa personalidade. A voz que nós temos hoje é uma importante construção sociocultural. Então, a voz que eu falo com vocês aqui hoje é a voz que eu pude construir ao longo da minha vida até chegar aqui. Por isso, a voz, ela é um objeto interdisciplinar. Se interessam pela voz fonoaudiólogos, otorrinolaringologistas, foneticistas, professores de canto e também psicólogos, como a gente tem a presença da Kelly e das duas Kellys aqui com a gente. Bem, então, como é produzida essa voz que nos encanta tanto, né? Essa voz que atualmente, né? Nesses momentos em que a gente não pode estar perto fisicamente, é o som da nossa voz que faz a vibração dos pulmões durante a expiração do ar. Esse som, então, ele sai dos pulmões, passa pelas pregas vocais, faz com que as pregas vocais que estão posicionadas no nosso pescoço vibrem, e aí sejam ressoadas em todo. Então, a gente tem um aparato muito importante aí, respiratório, laríngeo, todos os articuladores, todos eles funcionam para que a nossa voz saia da forma mais adequada possível, sem esforço, e aí nós vamos conversar um pouquinho disso. Como eu disse para vocês, o ar que faz com que as pregas vocais vibrem sai dos pulmões, então a gente já tem aí uma importante relação entre respiração e voz, que pode estar alterada em alguns momentos que são de maior estresse, como esses que estamos vivendo hoje. Eu disse também no começo que a voz ela é usada para fala e para o canto, então, se a gente pensar, muitas pessoas usam a voz para desenvolver as suas profissões, e aí a gente entra num campo já direcionando para o que a gente quer falar. A voz, ela é imprescindível para o desenvolvimento de diversas profissões, e a gente chama isso de uso profissional da voz. Apesar de que muitas pessoas que têm um uso profissional da voz não se percebem como profissionais da voz. E aí, pensando no canto, né, a voz que é usada para o canto, eu tenho cantores, atores já, né, usando aí uma voz artística,
Posso pensar em profissionais que usam a voz falada, por exemplo, teleoperadores, que precisam muito de sua voz para desenvolver a sua profissão, e, claro, os professores. Os professores que são o nosso tema de hoje, né? Bem, devido a esse uso profissional da voz, né, ser constante, acabaram surgindo muitos casos de profissionais da voz que apresentavam queixas vocais. Muitos grupos de estudo aqui no Brasil vêm se reunindo há muito tempo para entender esse fenômeno dos problemas de voz relacionados ao trabalho. Então, depois de muita discussão, depois de muito se debruçar sobre esse tema, foi aprovado em 2018 o distúrbio de voz relacionado ao trabalho. Então, a aprovação desse protocolo de saúde do Ministério da Saúde em 2018 vem reconhecer que é possível ter um problema de voz em decorrência da sua atividade profissional. Eu sei que fiquei sabendo que está travando um pouquinho, eu vou tentar continuar minha fala, não sei se está tudo certo, continuo. Pode continuar, Carol, porque a voz está saindo no mesmo tempo que você está dizendo, só o vídeo que está travando um pouco. O vídeo que está travando, tudo bem. Se a minha voz travar, acho que vocês me avisam e eu repito, tá bom? Bom, então eu estava falando do distúrbio de voz relacionado ao trabalho, né? E eu vou falar aqui rapidinho qual é a definição dele, para a gente pensar um pouquinho sobre isso. O distúrbio de voz, ele é relacionado ao trabalho, ele é qualquer forma de desvio vocal diretamente relacionado ao uso profissional da voz. Nós fizemos questão também de divulgar essa live para profissionais, para professores que a gente conhece, que não sejam só do nível universitário, mas que sejam aí de ensino fundamental, médio, infantil, que possam estar experimentando qualquer distúrbio de voz relacionado ao uso profissional. Então, isso é muito importante que fique claro, tá? E aí, a gente tem diversos fatores que contribuem para o aparecimento de um distúrbio de voz, principalmente relacionado ao trabalho, né? A gente tem hábitos que, claro, são relacionados ao indivíduo, então são relacionados a fatores específicos das pessoas com as suas próprias vozes, mas a gente também tem como fatores de risco para desenvolver um distúrbio de voz, fatores organizacionais do trabalho, que eu acho que vão caber bastante na nossa discussão de hoje, e fatores de ambiente de trabalho também. Se a gente for pensar nessas duas condições especificamente agora, fatores organizacionais e ambientais do nosso trabalho, eles estão completamente modificados, né? E mesmo assim, né, nessa nova situação, mesmo esses sendo os fatores de risco, que teoricamente não estão da forma como estavam antes, a gente ainda continua tendo cansaço vocal. A gente continua ainda experimentando sensações desagradáveis quando a gente fala. Então, por que isso, né? Eu quero comentar aqui que todas as pesquisas que a gente tem, são inúmeras, sobre como se dá o problema de voz no professor, ou o que o professor sente, o que o professor faz, quais as influências desses problemas na voz do professor, até o momento eles foram pesquisadas numa situação antes da pandemia, né? Então a gente entende isso antes da pandemia. Tudo que eu vou passar agora são relacionados às pesquisas até esse momento. Então, agora, com a pandemia, com as atividades remotas muito constantes, a gente vai ter novos olhares para esse problema. Então, alguns dados, né? Uma pesquisa de 2012, muito importante, um trabalho epidemiológico no Brasil, mostrou que 63% dos professores referiram algum problema vocal em algum momento da vida.
Por outro lado, 35% das pessoas que não era professor tinham problema de voz. Então, você vê aí que existe quase o dobro, né, de pessoas que são professores experimentando problemas de voz durante a sua vida por serem professores. Quais são os sintomas mais comuns? E acho que talvez, se estiver rolando uma conversa pelo chat aí, os professores que estiverem acompanhando podem relatar o que eles sentem. Mas os sintomas mais comuns são rouquidão, garganta seca e o cansaço vocal. Em muitos casos, pode aparecer também dor para falar, talvez relacionada à tensão também que a gente fala, né? Em um trabalho aqui de Campinas, com a rede pública de Campinas, do qual a Rafaela, que está aqui, também fez parte em algum momento, e que eu faço com a professora Elinice Nakamura e com a professora Leslie da PUC, nós vimos que no último levantamento, 4 em cada 10 professores tinha um distúrbio de voz relacionado ao trabalho. Desculpa, tinha um distúrbio de voz. Tá? Vou falar dessa forma, porque foi assim que a gente considerou no momento da realização do trabalho. Então, a cada 10 professores analisados, 4 tinha um índice de triagem para distúrbio de voz positivo, o que é um fato bem interessante, praticamente metade desses professores de ensino fundamental e infantil. Então, é um dado bem importante, né? E qual é a situação para os professores na pandemia? A situação é totalmente diferente do que a gente viveu antes, né? E como a gente relaciona isso com o uso vocal? No trabalho remoto, teoricamente, aquelas condições agressivas para o uso vocal, que eu falei anteriormente, elas são diferentes. A gente não tem em casa uma sala com os alunos conversando, a gente tem uma sala com outras coisas acontecendo, acho que a gente vai comentar isso depois, mas não existe uma sala de aula ruidosa, não tem ruído do ventilador, que a gente encontra em muitas escolas, né, ou do ar-condicionado, isso não tem. O barulho externo, então, assim, do corredor da universidade, do corredor de outros locais, que você, do ponto de ônibus, isso não existe, né, assim, teoricamente. Então, a gente tem outras condições. O ruído é algo que eu queria falar novamente, então, a diminuição do ruído é algo que esperamos que o ruído em casa ele seja diferente do que o ruído que a gente tem em escolas. Em medições que são feitas, né, estudos brasileiros mostram que o ruído dentro das escolas aqui no Brasil, ele é imenso, ele é muito grande. Então, a quantidade de ruído faz com que o professor que esteja em sala de aula tenha que competir com esse ruído para conseguir ser ouvido pelos alunos. E ainda fazer com que os alunos entendam o que ele fala e fazer com que ele seja compreendido, né? Então, geralmente, a gente tem que aumentar a nossa fala em 10 a 15 dB do ruído ambiente para ser ouvido. Pensando numa situação de sala de aula que a gente conhecia antes, é muito para o professor. Pensando nas nossas casas, que são os nossos locais de trabalho atualmente, essa situação ela poderia ser menos pior, né? Eu sei que não é a realidade de todo professor, mas vamos pensar um professor que mora sozinho, um professor que tenha mais uma pessoa, outro adulto em casa, tá? Mas essa não é a realidade de todo mundo. Então, esperamos que em casa esse fator seja diferente. Então, por que a gente continua com cansaço, né? O que acontece que nos faz ainda ter cansaço? Nós chegamos aqui conversando um pouquinho, eu e a Kelly, para falar sobre essa live, a gente chegou à conclusão de que são muitas coisas. Uma delas é que a nossa fala, por mais que eu saiba que vocês estão aí do outro lado, eu estou vendo a carinha de vocês, essa fala, ela é dirigida a um computador, ou ela é dirigida a um celular, né? É uma fala que está sendo intermediada por um aparelho eletrônico, por um dispositivo eletrônico, até chegar em quem eu quero atingir.
né? E isso dificulta demais a interação entre o professor e o aluno. Fora isso, o tempo de fala nessas atividades que a gente tem feito remotas, né? O tempo de fala, ele é muito mais contínuo do que era antes. Em uma sala de aula, muitas vezes eu tenho perguntas, eu consigo perceber os olhares dos alunos, eu consigo perceber o movimento na sala, eu consigo, se eu tenho uma autopercepção boa, eu consigo ver na cara dos alunos ou pelo clima da sala se as pessoas estão entendendo o que eu estou dizendo. Muitas vezes, por esse sinal de internet que está muito instável, a gente pede para as pessoas ficarem com as câmeras desligadas, então a gente nem está vendo a carinha desses alunos, né? Então a gente está vivendo uma aula, né, dando uma aula que ela tem poucas perguntas, poucas interrupções, né, pouco diálogo. Então, isso faz com que o nosso tempo de uso de voz contínuo seja muito maior. Outra coisa que eu acho importante dizer também é sobre a posição do nosso corpo enquanto a gente está falando, né? Enquanto a gente está dando aula, ou em todas as nossas reuniões. Eu tenho percebido que a maioria das pessoas, elas ficam posicionadas mais perto aqui do computador, né? Então, elas projetam o pescoço para frente, que pescoço é bem aonde está a produção da nossa voz, né? As pessoas, elas estão o tempo todo sentadas. Normalmente, os professores, eles dão aula em pé. O apoio respiratório, ele é totalmente diferente sentado e em pé. Então, eu tenho ainda questões respiratórias que também não são favorecidas, né? A posição das pernas dos professores, como é que será que eles estão ficando, dando essa aula, né? Toda a nossa cadeia muscular, ela tem interligação, de modo que tensões que a gente faz no nosso pé, no nosso pescoço, em todo o nosso corpo, eles podem refletir em pontos que são mais sensíveis para a gente, né? E um deles pode ser a região da laringe, a região do pescoço. O que eu queria passar de dicas, para já terminar minha fala e já passar para as considerações da Kelly. Algo que é bom para a nossa voz em todas as situações, hidratação, tá? Então, fazer a prega vocal, que é o que produz o som da nossa voz, né, precisa estar muito bem hidratada para produzir uma fonação sem tensão, sem esforço. Então, aquilo que na sala de aula muitas vezes a gente esquece é ter uma garrafinha de água do seu lado, né, manter a hidratação constante, não só no momento que está dando a aula, em todo momento. Pensar que a hidratação anterior ao uso profissional da voz, então quero de novo colocar o professor como um profissional da voz, ela precisa ser contínua, essa hidratação, manter o seu corpo hidratado é muito bom para o funcionamento laríngeo. Um alongamento corporal, né? Todas as tensões, todos os nervosismos que a gente vem passando nesses dias contribuem para que a gente fique mais fechado, mais tenso. Então, fazer um alongamento de pescoço, alongamento de braços, né? É muito importante nesse momento. Aí os professores que, por acaso, tinham exercícios vocais já próprios para eles, continuem fazendo esses exercícios, não deixem de fazer. Já ouvi relatos de professores ou outras pessoas que pararam, não estou usando tanto a minha voz agora, então eu não preciso fazer. Pelo contrário, né, você precisa exercitar essa musculatura, você precisa treinar, você precisa preparar essa musculatura, para que também depois, quando volte, todo aquele conjunto, a sua voz continue boa. Outras dicas: articular bem os sons das palavras, né? A articulação, um nome mais comum para ela é a dicção. Então, garantir que você está articulando bem todos os sons da sua fala para que o outro te entenda. Quando eu uso uma articulação mais restrita, uma articulação mais fechada, eu preciso fazer muito mais esforço para ser ouvido. Então, articule bem, né?
Se possível, faça um repouso vocal, né? Fique alguns momentos em silêncio depois do uso profissional, para tentar poupar um pouco aquilo que você colocou em prática. E pensando em professores que estão usando microfones, né? Eu mesma me pego muitas vezes gritando no microfone. Então, assim, se percebam se a intensidade da voz que você está usando, se ela está muito forte, se está adequada para aquele ambiente. Você está com um microfone, então a sua voz ela já está sendo amplificada. Pela nossa dificuldade mesmo, tudo é muito novo, falar com fone, então a gente não sabia como colocar a nossa voz. Então, se atente para esse uso vocal. Caso alguma queixa persista, se você está notando isso há muito tempo, eu sugiro buscar uma avaliação formal de um fonoaudiólogo e um otorrinolaringologista para fechar o quadro. E para finalizar, eu queria dizer que rouquidão, né, uma alteração na qualidade vocal, ela não é normal. E o professor, muitas vezes, ele entra em cena rouco e não acha que isso é um problema, porque o professor já tem muitos outros problemas. Esse é só mais um, né? E problemas que podem levar o professor outros problemas que podem levar o professor a ficar muito debilitado. Mas não é normal. Então, também a literatura tem muitos relatos de professores que dizem, mas eu achava que por eu ser professor, é normal eu ser rouco. Então, é algo que parece inerente à profissão, e não é para ser assim. Bom, essa é a minha fala, depois a gente pode discutir alguns pontos. Obrigada. Bem, obrigada, Carol. Queria agradecer a nossas companheiras aqui, Rafa, Kelly Macedo, agradecer pela oportunidade de estar conversando com vocês sobre esse tema que a mim me toca muito, porque eu fiquei insistindo com a Carol, com a Rafa, né, que são dessa área, né, nossa, mas eu estou ficando muito cansada, né, estou ficando com exaustão vocal depois de dar alguma aula remota, né, por que isso? E aí isso acabou motivando essa live que a gente está fazendo, né. Então, a minha fala, né, eu queria percorrer alguns temas antes da gente chegar nos aspectos propriamente psíquicos, né. Uma das palavras, né, que está no tema da live, né, é pandemia, né, a gente não pode, de forma alguma, esquecer esse pano de fundo, né, essa pandemia, algo totalmente inusitado, né, que nos traz medo, insegurança, a obrigatoriedade desse distanciamento físico, esse isolamento, né, pensem o que significa isolamento em um contexto comum, né, quando alguém te obriga a ficar isolado, né, você pensa imediatamente que isso é um castigo, que você está perdendo alguma coisa, a gente lembra dos prisioneiros, né, privados de liberdade. Então, tudo isso, com certeza, é o pano de fundo de toda essa situação nova que a gente está vivendo, e a gente não pode, de forma alguma, naturalizar esse tipo de situação. É uma situação inusitada para todo mundo, né? E essa situação inusitada, né, tendo essa pandemia de fundo, né, mortes, né, chegamos ontem a mais de 1.000 mortes em um dia aqui no Brasil, né, nós não sabemos qual é o nosso pico, nós não sabemos quando sairemos ou poderemos sair dessa situação, né, isso causa muita dispersão, né. Se naturalmente nós humanos já somos seres dispersos, né, a nossa atenção é sempre bastante difusa, são muitas as coisas que nos interessam, em tempos de pandemia, essa dispersão ela aumenta sobremaneira, né, a gente está dando aula e ao mesmo tempo está querendo saber, e aí, né, quantos mortos tem hoje? Qual ministro que caiu dessa vez, né? Então, tem tudo isso que a gente não pode esquecer, que, sim, são elementos que causam mais cansaço, que causam mais estresse, né? E tudo isso a gente tem também que lembrar que é um fenômeno global, né? Tem essa dimensão de algo gigantesco, de algo, se já foi vivido, não foi vivido pelas gerações, né, que estão aqui, né, nossa geração não viu, a geração dos nossos pais não viu isso, a gente já ouviu falar de outras pandemias,
mas nós efetivamente não vivemos isso. Então, essa novidade, né, esse enfrentamento que a gente, enquanto humanidade global, tem que fazer, ele é algo muito grande, né? A gente precisa ter um pouco de humildade de pensar que não é uma tarefa fácil viver nesses tempos de pandemia, né? Então, a gente precisa, sim, ter mais tolerância com a gente, com o outro, com os comportamentos, muitas vezes, inusitados, né, daqueles com quem a gente convive, porque não está fácil para ninguém, né? Ninguém tem essa experiência prévia, né, do que fazer em tempos de pandemia. Outra coisa que eu acho que é importante também a gente pensar, né, que esse tempo, ele é um tempo de muitas estranhezas, está tudo muito estranho, né? Normalmente a gente adora, né, pensar em ficar em casa, né? Ai, que bom, tem um feriado, vou ficar em casa. Ai, que bom, estou cansado, vou ficar em casa. Agora a gente está precisando, né, e devendo ficar em casa muito mais tempo, né? Então são tempos de muitos excessos de estranheza, né? A gente precisa olhar para isso, né? A gente não pode naturalizar e achar que isso seria um fenômeno tranquilo para nós humanos lidarmos, né? A gente humano, a gente gosta de uma rotina, a gente precisa prever aquilo que vai acontecer, né? Nós somos seres que gostamos de previsibilidade. Tudo que tempos de pandemia retiram da gente, efetivamente, né? Uma das questões é a previsibilidade. A gente não sabe o dia de amanhã. Na verdade, às vezes não sabe nem o dia mesmo de hoje, né? Tudo isso, todo esse pano de fundo exige um trabalho de luto, né? Para a psicanálise, luto não se refere somente à morte física, né? Também a gente pode pensar em morte simbólica, né? O mundo que a gente conhecia morreu, né? De alguma forma, a gente vai ter que reinventar, e não sabemos como, né? Ficamos olhando, né, para os países europeus que estão um pouco à frente no tempo em relação à pandemia, para ver um pouco como é que eles estão lidando com isso, como é que eles estão reabrindo escolas, como é que eles estão voltando a ir em restaurantes. Então, algo morreu, algo da nossa vivência anterior morreu, e isso exige um trabalho de luto. E um trabalho de luto a gente sempre tem que pensar, né, porque tem uma perda implícita, né, e a gente tem que pensar, o que foi que eu perdi naquilo que eu perdi, né? A gente sabe que perdeu muita coisa nessa pandemia, mas o que exatamente que a gente perdeu? Acho que é um pouco esse o exercício que eu vou tentar fazer na minha fala, né, especificamente, né, na tarefa aí do professor. O que o professor perdeu, né? O que nós perdemos com esse processo da pandemia, né? E acho que um outro fator aí que importa pensar sobre a pandemia, né, a gente não pode esquecer desse pano de fundo, é que se é um fenômeno global, se é um fenômeno mundial, ele exige uma resposta coletiva, né? Não adianta a gente ter respostas individuais. Eu sempre gosto de pensar no exemplo, que para mim é um tanto metafórico, né, do uso das máscaras, né? Quando eu uso uma máscara, não é para me proteger, na verdade é para proteger o outro, e se o outro usa máscara, ele está me protegendo, né? Então, essa coletividade, essa resposta coletiva, é a única que vai ser, de alguma forma, possível, né, enquanto humanidade, da gente tentar minimizar os impactos daquilo que está acontecendo, né? Especificamente pensando, né, no campo da educação, acho que uma coisa que eu gostaria de frisar, né, é que aquilo que a gente está fazendo agora, né, o que nós estamos tentando fazer, não é EAD, né? Eu acho que a gente precisa dar os nomes corretos para os fenômenos, né? EAD é uma modalidade que já existe, uma modalidade que já tem todo um organograma, exige professor tutor, professor conteudista, professor avaliador, uma equipe técnica que cuida de toda a parte tecnológica. Quem aqui está me escutando e é professor, né, deve estar pensando, nossa, mas eu estou fazendo tudo isso. Então, nós não estamos fazendo EAD. EAD é outra coisa. EAD é aquilo que existia num período sem pandemia, né? Eu acho que o nome correto para a gente dar nas possibilidades, né, daquilo que a gente está fazendo, são aulas remotas numa emergência mundial, aulas remotas em tempos de pandemia. Então, gente, vai ser precário porque a gente nunca fez.
Vai ser precário porque a mudança teve que ser muito, muito rápida, né? Quem é professor sabe que de uma semana para outra teve que entender o que era Zoom, o que era Google Meet, o que era Classroom, o que era Moodle, e tantas outras ferramentas que a gente está tentando usar, entender, às vezes para e passo com os alunos, às vezes, ou muitas vezes, os alunos entendem muito mais rápido do que nós, né? Alunos que já nasceram, né, na era digital, chamados nativos digitais, o que não é comum para o professor. Nós, professores, né, nós temos um pouco, faz parte, né, dessa característica, digamos, profissional, né, que a gente acha, é sempre uma ilusão, mas uma ilusão necessária na nossa profissão, que a gente sabe, pelo menos um pouco mais do que os alunos, né? É necessário que o professor entenda e que imagine que o seu conhecimento está um pouco à frente do aluno, né? É isso que acaba movimentando a educação, né? Nesses tempos de pandemia, nesses tempos de aulas remotas, se inverte. O aluno entende melhor a tecnologia, o aluno entende melhor, rapidamente, todas essas ferramentas. Então, também isso, narcisicamente, para o professor, é uma ferida, né? Quer dizer, aonde eu coloco, né, o meu lugar de saber, né, daquele que tem algo a ofertar para o aluno, quando isso se inverte, né? Então, a gente está colocando aí alguns elementos para a gente pensar por que esse professor, em tempos de aulas remotas, está tão cansado, né? Porque a figura mesmo profissional é como se ela estivesse se esfacelando, né? Aquilo que a gente entendia, né, que era a nossa identidade profissional, ruiu de uma hora para outra, né? Literalmente, né, de uma semana para outra, né? Então, se é um tempo de exceção, que a gente não pode esquecer, né, que vai ser precário de alguma forma, também a gente tem que pensar que isso não vai afetar de forma igual, homogênea, a todos os professores e a todos os alunos, né? Ser professor em tempos de pandemia, na educação infantil, no ensino fundamental 1, no ensino fundamental 2, ensino médio, ensino superior, é diferente, né? O estresse, o cansaço vai ser diferente, tanto para o professor quanto para esses alunos, né? A gente pode imaginar que para a educação básica, os efeitos são muito mais danosos, né? Crianças que ainda não tinham essa experiência de ficar em frente a computador assistindo, né? O que eles assistiam, já faziam isso, eram jogos, né, filmes, mas ficar concentrado para entender um conteúdo, para ouvir alguém, isso é totalmente novo para as crianças, né? Então a gente tem que também pensar que na educação, para a educação básica, essa modalidade de aulas remotas, ela tem que ser pós-pandemia, a gente tem que entender bem quais são os efeitos daquilo que a gente propôs, né? O que realmente foi eficaz e o que ficou um pouco para trás, né? Se eu estou falando de tantas dificuldades, né? Que aula remota não é EAD, que aula remota, claro que não é aula presencial. Aliás, o maior erro que nós, professores, podemos cometer, né, e a gente faz isso porque é tudo novo, é da gente querer fazer uma simples transposição daquilo que a gente fazia no regime presencial para o regime de aula remota. Não é a mesma linguagem, não é a mesma experiência cognitiva, não é a mesma experiência subjetiva. Então, a gente tem que pensar nisso, né? Então, se eu estou dizendo de todas as questões complicadas, difíceis, por que a gente continuou? Por quê? Por que continuar? Qual é o sentido disso? Eu me perguntei isso no começo. Estamos em plena pandemia, vale a pena falar sobre conteúdos que não tem nada a ver com isso que a gente está vivendo? Com todas as dificuldades no Brasil de acesso à internet, de desigualdade, vale a pena? Qual é o sentido disso? E acho que aos poucos eu fui entendendo, né, relembrando, porque na verdade a minha pesquisa de doutorado tocou nesse ponto, né, o sentido da educação efetivamente isso eu usei bastante a filósofa Hannah Arendt, né, que me ajudou a pensar nisso. Para Hannah Arendt, né, a educação, digamos assim, a função da educação é o amor. 2 tipos de amor que ela vai indicar. O amor pelo mundo aí entendido como todas as construções sociais,
todas as construções históricas, que a gente chama, no campo da educação, do conhecimento, né? Então, quem é professor tem que ter amor ao conhecimento, tem que ter amor a todo esse legado, esse patrimônio construído, né, por muitas e muitas e muitas gerações. Quem é professor é amoroso em relação ao conhecimento, mas também tem um outro amor para aqueles que se envolvem com a educação. O educador, ele também tem que amar as novas gerações, né? Então, é uma dupla função. Tanto a gente ama o conhecimento, porque a gente quer, de alguma forma, que ele não se perca, que ele não vá embora, que ele não desapareça, e essa é a função principal da educação, sempre renovar, de alguma forma, esse patrimônio, para transmiti-lo, então, às novas gerações, né? Então, se a gente mantém, apesar da situação precária, se a gente quer manter a educação, é porque a gente ama o conhecimento, esse patrimônio, e porque a gente ama as novas gerações, né? Porque a gente, de alguma forma, entende que esse laço com o conhecimento, mesmo em tempos de pandemia, ele precisa ser sustentado. Então, quando a gente pensar que está tudo muito ruim, que está tudo muito menos do que seria na modalidade presencial, a gente tem que lembrar que talvez o mínimo a gente precise continuar ofertando, um mínimo de sustentação da escola, da relação da escola com o aluno, da relação do aluno com eles. Eu acho que essa é a nossa principal função e objetivo nesses tempos de pandemia. Não adianta a gente ficar com muitos ideais, e é outra coisa que a nossa identidade profissional, ser professor, é um campo de extrema idealização, né? A gente tem muitos ideais de transformação da sociedade, transformação dos alunos, nem tanto, né? Menos. Em tempos de pandemia, menos ainda, né? Mas esse mínimo de sustentação desse laço com o conhecimento, com o professor, com a escola, com os outros colegas, né, de turma, ele é necessário, e é por isso que a gente continuou. É em nome disso que a gente continuou. Não é porque a gente não pode perder o semestre. Não é por essa, digamos assim, essa lógica neoliberal, né? A gente quer continuar porque a gente acredita que a educação é, sim, um serviço essencial, né? Home office, nesse momento, mas ela também é essencial, né? Já indo diretamente, né, para a questão específica do professor em tempos de pandemia, né, acho que a primeira coisa que, né, imagino todos os professores possam concordar comigo, é que a nossa jornada de trabalho, ela ampliou, né, quer dizer, aquilo que a gente mais ou menos sabia, quanto tempo a gente prepara a aula, quanto tempo a gente corrige a atividade dos alunos, né, quem é professor e tem um pouco de experiência, já sabe, né, o tempo gasto nessas tarefas. Em tempos de pandemia, está tudo em suspenso, né? A gente teve que aprender essas ferramentas novas, a gente teve que pensar em metodologias diferenciadas. Então, nesse sentido, sim, a jornada de trabalho, ela está muito maior. E por isso que eu acho que a gente não pode fazer esse exercício, né, de pura transposição. Eu dava 2 horas de aula de matemática presencial, então a minha aula tem que durar, né, uma aula síncrona, mas essa a gente também teve que conhecer novos vocabulários, né, aula síncrona, aulas assíncronas. Uma aula síncrona, ela não pode ter a mesma duração de uma aula presencial, porque o desgaste que a gente tem frente a uma tela, ele é muito maior do que na modalidade presencial, né? Então, menos, né? Acho que talvez uma dica geral dessa live, né, pelo menos da minha parte, é menos, né? Se a gente conseguir sustentar um mínimo, a gente tem que, de alguma forma, se parabenizar os alunos e parabenizar todos aqueles que nos auxiliam nessa tarefa, né? Outra questão que eu acho que tem impactado bastante os professores, né? Porque os alunos, né, muitos deles não podem assistir a aula quando as aulas são síncronas, no mesmo momento em que você está ali disponível, né, online. Então, os alunos têm solicitado, eu acho uma solicitação bastante justa, né, nesse momento,
que as aulas sejam gravadas e disponibilizadas. Mais um terror na cabeça do professor, né? Porque nós, professores, né? Nossas aulas não são gravadas normalmente, né? Nossas aulas acontecem, aquele acontecimento fugidio, digamos assim, é naquele momento, naquele tempo, naquele espaço, e pronto, né? Ela não se repete. Quem é professor que dá várias aulas, né, a mesma aula para turmas diferentes, sabe que não é a mesma aula, né? Cada aula, ela tem uma cara, porque o instante foi diferente, porque o tempo foi diferente, porque a relação com os alunos, dependendo da turma, ela é diferente. Então, não tem nenhum registro experiencial para nós de uma aula eterna, né? Quer dizer, vou dar a minha aula de matemática que vai ficar eternizada, gravada, né? Então fica uma fantasia de, mas quem vai ver essa gravação? Não vai ver só o aluno, porque o aluno está em casa, os pais podem ver. O que os pais vão achar da minha aula? Uma coisa é aquilo que a criança conta para os pais da aula, outra coisa é o pai assistir à aula do professor nessa precariedade que eu estou um pouco descrevendo sobre o nosso momento, né? Outra questão que eu acho bastante importante na nossa profissão, né? A nossa profissão, ela depende do encontro com o outro, né? E esse encontro com o outro, ele vai ser permeado por 3 questões, digamos assim, né? Ela vai ser permeada pelo corpo, o meu corpo, o corpo do outro, encontro de corpos, e nesses corpos eu daria 2 destaques, né? O olhar e a voz, né? Aí a voz chegou, né? Então, no encontro com o outro, a gente se olha, a gente se escuta, a gente é olhado, a gente fala. Então, tudo isso permeia as relações humanas, né? Que são relações que acontecem em um tempo e um espaço, um local determinado. É assim que as relações acontecem, e a cena educativa, ela necessita de todas essas dimensões. Pensem o que significam aulas remotas. Tudo isso está prejudicado. O nosso corpo, os nossos corpos já não se encontram mais. Em relação ao olhar, né? Eu fiquei muito incomodada, né, quando eu comecei com as minhas aulas síncronas, assíncronas, aulas gravadas, porque eu me dei conta, eu nunca tinha utilizado, né, a câmera do meu laptop, e aí fui descobrir, né, onde era a câmera do laptop, porque tinha que olhar para a câmera para que o meu olhar ficasse direcionado, né, para que o aluno, vendo, tivesse um certo contato visual. Ou seja, mesmo através da tela não há contato visual, porque se eu quero que o aluno veja os meus olhos, eu tenho que olhar para a câmera, né? Se eu olho para o meu aluno, o meu olhar ele sobe ou ele desce, quer dizer, até isso a gente perdeu, é muita perda, né? Então, lembram do que eu comentei sobre o trabalho do luto, né? O trabalho do luto, ele precisa, para ser bem elaborado, eu preciso pensar, entender o que eu perdi naquilo que eu perdi. Sim, perdemos as aulas presenciais. O que foi embora junto com as aulas presenciais? Contato visual, né? A gente não se olha mais, a gente não se vê mais. Como a Carol comentou, né, por causa dessas falhas da internet, o Wi-Fi, a gente pede normalmente que as câmeras estejam desligadas. Então, o que acaba obrigando a gente? O que acontece, né? A gente acaba olhando para a tela onde está projetada a nossa imagem. Pensem nisso, gente. Quando um professor dá aula, um professor não se vê, né? A gente vê as nossas mãos, no máximo, um pouco da perna, quando olha para baixo, e olha a sala, né? Quando a gente dá aula para a tela, a gente está se olhando o tempo todo. Gente, isso é muito cansativo, né? Porque é o tempo todo, não, o meu cabelo, a minha franja, não, porque isso, porque aquilo. Eu comecei a entrar em pânico, porque eu pensei, não posso ir em cabeleireiro, meu cabelo vai ficar branco. Então, assim, são preocupações que parecem detalhes bobos, né? Mas que vão se somando ao que a gente aqui está entendendo, né? Como um efeito na voz, né? Quer dizer, eu me sinto cansada e localizo isso como um cansaço vocal, mas é como se a voz, esse sintoma vocal, fosse um mero porta-voz
de um mal-estar muito mais abrangente, né? Então, eu convidaria vocês, professores, né, e alunos também, que estão aí acompanhando essa live, a pensarem o quanto essa modalidade, né, remota, emergencial, em tempos de pandemia, tão precária, o quanto ela destrói a identidade do professor. E aí a gente vai entender por que os professores estão sofrendo tanto, né? Por que os professores têm se queixado tanto, né, em relação à saúde mental, né? A gente pode pensar que, além da pandemia, né, além das questões que eu já comentei, mortes, medo, insegurança, isolamento, distanciamento físico, a própria questão da nossa profissão, a gente perdeu, a gente já não se reconhece mais sendo professor naquilo que a gente está fazendo agora, né? Outra questão também que eu sempre pensei antes da pandemia, e que agora eu acho que fica mais ressaltado, né? Todo professor, né? Se mantém professor, se gosta de ser professor, é um pouco um ator, né? A nossa sala de aula é o nosso palco, os nossos alunos são o nosso público, né? A gente gosta disso, né? A gente gosta desse lugar de protagonista, né? As telas, essas aulas remotas, elas retiram isso. A gente não tem mais o palco, né? A gente não tem mais essa cena, a gente não tem mais como encenar essa coisa rígida, né? Corpo sentado, né? Eu não posso male movimentar a mão, mas também não muito, porque uma mão tem que ficar, né, regulando o mouse, tem que gravar a aula, enfim, né? E todos esses aparatos tecnológicos que retiram, né, essa cena teatral que é tão cara, tão importante e tão necessária para a construção da identidade do professor, né? O corpo que aparece na tela não é um corpo tridimensional, é um corpo achatado, né? É algo assim completamente fake, né? Não tem textura. Tudo isso vai impactando, tudo isso vai, digamos assim, se somando a esse mal-estar que a gente pode localizar, ora no cansaço vocal, ora no estresse, enfim, né? Cada um de nós, né, vai sintomar, vai criar um sintoma em algum local específico, mas talvez o convite que eu faça é que a gente pense do que a gente está falando, né? De que mal-estar a gente está falando, né? O que esses sintomas tão recorrentes estão demonstrando, né? Outra coisa também que eu fiquei pensando, né, nessas experiências de aula virtual, né, sobre o silêncio, como o silêncio ele é diferente na modalidade presencial e na modalidade virtual, né? É claro que os alunos também, muitas vezes, ficavam silenciosos diante de uma questão que a gente colocava, né? Quem é professor sabe que, muitas vezes, as nossas perguntas silenciam, né? Ou porque o aluno está pensando, ou porque o aluno não entendeu nada, enfim, o silêncio pode ter vários significados. Só que na modalidade presencial, a gente já sabia, né, cada um a seu modo, o que fazer com o silêncio, né? E na modalidade de aula remota, o que o silêncio significa? O aluno desligou a câmera e foi fazer outra coisa, né? O aluno desapareceu, o aluno está ouvindo, não está ouvindo, ele está lá, a conexão caiu. Quer dizer, são outras variáveis que tipicamente a novidade cansa, né? O psiquismo, ele é, né, segundo a tradição psicanalítica, o psiquismo, ele é conservador. A gente gosta de repetir as coisas do mesmo jeito que a gente conhece. As mudanças são difíceis para nós, seres humanos. A gente sabe disso, né? Quanto custa para a gente se transformar, né? Então, imagina uma situação de pandemia em que a gente teve que se transformar assim, de uma hora para outra. Isso dá uma pane psíquica, né? Então, eu diria que o normal, nesses tempos atuais, é ter algum tipo de sintoma. Isso é o normal. Quem aqui estiver vivendo a vida e se sentindo da mesma forma como estava há 2, 3 meses atrás, desconfie. Alguma coisa não está bem, né? Psiquicamente, você tem que estar, de alguma forma, reagindo a essas extremas mudanças, né?
Isso estou dizendo para a gente não patologizar, né? Para não achar que tudo isso que eu estou dizendo a gente tem que procurar, né, rapidamente um psiquiatra ou um psicanalista. Não, a gente, né, de alguma forma, a gente precisa pensar que são reações humanas, né, à novidade, né, ao novo, ao inusitado. Uma última coisa que eu gostaria, né, para ir fechando um pouco a minha fala, né, eu acho que tudo isso, né, que eu fui traçando aí, né, esses elementos, falando da pandemia, falando da identidade do professor, falando desse mal-estar mais abrangente, que às vezes a gente localiza no cansaço vocal, mas ele pode estar apontando para outras questões. Eu queria terminar minha fala dizendo, né, que eu espero que isso tudo que a gente está vivendo, que isso não seja uma brecha pós-pandemia para homeschooling, para educação domiciliar, para um EAD generalizado, né? Eu acho que a gente precisa, né, ao revelar que o que a gente está fazendo é precário, é importante, sim, aquilo que eu disse, do mínimo de sustentação do laço, né, com o aluno, com a escola, com o conhecimento, mas que é precário, né? E que a gente lembre disso para defender a escola, né? A escola enquanto instituição, né? A gente inventou essa instituição, a gente foi construindo isso ao longo de muitos séculos, né? E é uma instituição que tem sido muito precarizada nos últimos tempos, muito bombardeada, como se ela fosse sempre atrasada, como se ela estivesse sempre errada, fora do tempo. Eu espero que, pelo menos, esses tempos de pandemia nos mostrem o quanto a escola ela é necessária, né? O quanto essa instituição ela é importante, né? Porque é ela que garante o encontro, a presença, o encontro dos corpos, o encontro dos olhares, o encontro de nossas vozes, né? Para quem a gente quer falar, o que a gente quer escutar, como a gente vai escutar. É a escola que possibilita isso. É a escola que possibilita essa separação entre o público e o privado, né? Em tempos de aulas remotas, isso tudo desaparece, né? A gente dá aula no nosso lar, na nossa intimidade, com os nossos objetos aparecendo, o que também é um sinal, ou pode ser um sinal de mal-estar para o professor. De repente, o cachorro late, de repente, o filho aparece, de repente, sons que são sons íntimos, né? Que só ele conhecia, que eram do campo privado, de repente está exposto para o público. A escola garante isso, a escola garante essa separação que é extremamente necessária. O homeschooling não garante, o EAD generalizado ele não garante, né? Então, acho que eu queria terminar minha fala aqui em defesa da escola presencial como um bem público que a gente demorou muito tempo para construir. Então, eu espero que esses meses não façam com que a gente destrua esse patrimônio. É isso, gente. Bom, então, muito obrigada, professoras Ana Carolina e Kelly, pelo conteúdo que vocês trouxeram para a gente, muito rico. Tenho certeza que todo mundo que está assistindo aprendeu muito. A gente já tem vários comentários agradecendo vocês e parabenizando pelas reflexões. Então, fica aqui o nosso muito obrigada, tá bom? Agora a gente vai ter um tempo para responder as dúvidas direcionadas para as professoras. Eu vou começar com a professora Ana Carolina. Então, nós temos uma pergunta. Que estratégias poderiam ser realizadas na própria escola para um melhor desempenho vocal do professor? Olá, novamente, parabenizar a Kelly pela excelente fala, foi muito bom ouvir a Kelly. Bem, sobre as estratégias da escola, né? Primeiro a gente deve pensar que pesquisas mostram, como eu já disse, que fatores organizacionais, eles têm um impacto muito grande na saúde vocal do professor, tá? E eu não estou falando aí de dizer que o professor tem problema de voz porque ele grita, tá? Eu estou falando de aspectos de organização do trabalho, que não tem a ver com o professor, né, com o uso vocal do professor ser de um jeito ou de outro, que não deveriam ter a ver, mas tem muita influência, né? E ambiente de trabalho. Então, essas
duas coisas eu quero focar muito, né? Que são coisas que muitas vezes estão além daquilo que o próprio professor único na sala de aula dele pode fazer algo para mudar, né? Então, a escola, acho que o município, aí sindicatos de professores deveriam pensar em programas de saúde vocal para professores. Eu sei que em São Paulo tem um que funciona muito bem. Em Campinas, infelizmente, não temos isso, mas é algo que precisa ser construído, né? É algo que precisa ser ouvido, porque os professores têm muitas questões. Pensando em organização de sala de aula, eu acho que, assim, a primeira coisa, organização de sala de aula não, organização de escola. A primeira coisa seria pensar sobre ruído na escola. Isso deveria ser algo que a gente tem que pensar desde a construção da escola, tá? E levar sempre em consideração o cuidado com a saúde do professor em geral. A voz é um dos aspectos de saúde do professor. Um muito importante, porque é por meio dele que o professor desenvolve a sua profissão, mas eu acho que pensar em programas de saúde vocal seria um primeiro passo. Tá? Aí na esfera pública, na esfera privada, eu acho que seriam coisas muito importantes. Não adianta, como tem casos que a Leslie sempre me conta, né? Pensar em, vamos comprar um microfone para todos os professores, resolvemos o problema. Não, não vai resolver o problema. Pode ajudar em algumas situações, mas não vai resolver o problema. O problema ele é muito mais complexo do que isso. Acho que é isso. Ok. Próxima pergunta. Vocês pretendem escrever algum artigo relacionado a essas questões? Será que era sobre as questões do uso da voz na pandemia, nesse contexto remoto? Eu imagino que muitos colegas já estejam trabalhando sobre isso, né? A gente aí enviou uma proposta para o CNPq, um edital interinstitucional, para estudar algumas coisas. Então, eu estou representando a Unicamp nessa proposta que a gente montou, que tem a PUC, a UFMG e a UFBA também, assim, para tentar estudar um pouquinho isso melhor. Mas não sabemos ainda como vai ser o desdobramento. Existem políticas que incentivem o trabalho vocal em disciplinas de licenciatura? Olha, essa pergunta é muito boa e ela é um dos pontos-chave, né? Na verdade, não existe, que eu saiba. Se alguém tiver aí, talvez eu sei que a Helenice está nos assistindo, a Leslie também eu vi que estava aí nos comentários. Eu não sei de nenhuma política que incentive o uso até mesmo para o professor conhecer da onde vem a sua voz, né? Os futuros professores. E isso seria fundamental. Fazer todo um preparo antes deles se tornarem professores. Isso seria muito importante. Eu desconheço qualquer política pública nesse sentido, mas seria muito legal que existisse. E tem mais? Tem, mais 3. Quer fazer mais uma e aí você passa para a Kelly, Rafa, para não ficar... Pode ser. Pode ser? Sim. Em tempos de exceção, o aperto na garganta por tantas inseguranças, o que fazer para minimizar nossas tensões vocais? É isso mesmo, né? Tem uma charge que eu sempre uso, que é o nó no pescoço, porque a laringe está entre o coração e o cérebro, né? Coração, a emoção e a razão, né? E a nossa laringe posicionada bem no meio. Então, é esperado que muitas tensões virem esse nó na garganta, né? Esse embolo que a gente sente. Nesse momento, eu acho que tudo que a gente puder fazer de alongamento, repouso vocal, tem algumas técnicas específicas vocais que podem ser usadas para isso também. Beber um copo de água para dar uma relaxada também acho que podem ajudar. E acho que uma coisa é autopercepção. A voz, ela envolve muito autopercepção. É se perceber. Às vezes, sempre tem aquela pessoa que diz uma coisa e nunca é entendida daquela forma, né? É porque o som da voz, ele não está compatível com aquilo que a pessoa quer dizer. Então, a autopercepção do seu uso de voz é muito importante.
Então, agora eu vou fazer as perguntas para a professora Kelly. Então, eu reuni duas perguntas que pareciam falar um pouco sobre a mesma temática. Não estávamos acostumados a essa mudança de hábitos. Por isso, pode acarretar mais ansiedade e estresse aos professores, ou seja, essa mudança dos hábitos? Existe alguma literatura que pudesse ajudar o professor nesse difícil processo que mexe com sua autoestima e saúde mental? Bem, eu acho que, com certeza, né, essa ansiedade que aparece aí na pergunta, ela tem relação com essa mudança drástica, repentina de hábitos, né? Em psicanálise é toda aquela vivência que a gente não consegue simbolizar, que a gente não consegue representar psiquicamente, né? E o nosso psiquismo, ele precisa de tempo, né? Não é à toa que a nossa época contemporânea, mesmo pré-pandemia, é uma época de muitos eventos traumáticos, né? Porque é uma época muito acelerada em que a gente tem que dar conta de muitos estímulos e por isso, né, o chamado transtorno de ansiedade é um dos mais, digamos assim, mais nomeados, né, no campo da saúde mental, né? Em tempos de pandemia, sentir-se ansioso é absolutamente comum e esperado, né? É aquilo que eu disse, quem não se sentir ansioso, quem não se sentir deprimido, dá uma pensada, porque alguma coisa, né, alguma coisa você não está percebendo da realidade, né? Então, acho que a primeira dica, talvez, que eu dê, né, é se escute, né? Dê voz ao sintoma, né? Normalmente o que a gente gosta de fazer, o que a gente mais deseja, é que o sintoma desapareça. Eu não quero me sentir ansioso, eu não quero me sentir nesse estado depressivo, né? Não, escute a depressão, escute a ansiedade, né? Tente dar uma história para ela, né? E é a sua história, porque a minha ansiedade é diferente da ansiedade da Maria, da ansiedade do João. Cada ansiedade tem uma história, né? E a gente está carente, digamos assim, de contar boas histórias, né? Contar para nós mesmos as nossas histórias, né? Em relação à literatura, né? Acho que um livro que eu gostaria muito de recomendar para quem é professor, né? Depois eu até posso escrever nos comentários, né? Um livro de 2 belgas, né? Chama-se Em Defesa da Escola, uma questão pública, né? Eu acho que todo professor deveria ler esse livro, né? Para a gente entender por que a gente tem que defender a escola, né? Uma escola que é tão maltratada, que é tão mal feita, né? Como a própria Carol está dizendo, a própria arquitetura, né? Os aspectos arquitetônicos, né? A gente pode, claro, melhorar muito, mas aqui eu estou falando simbolicamente da instituição escola, né? Eu acho que a gente tem que se apropriar mais desse legado, né, que foi construído muito arduamente, né, por muitas pessoas, muitas gerações. Então, acho que eu recomendaria esse livro para os professores, né. Kelly, tem 2 perguntas aqui que eu acho que inclusive foram abordadas já na resposta que você deu, mas eu quero lê-las, né, só para que as pessoas se sintam representadas aqui pelas suas perguntas, e caso você pense que ainda há algo a falar sobre isso. Tempos de mudança de educação mediada por tecnologia e que nos deixa inseguros. Como lidar com tantas inversões e mantermos nossa saúde psíquica? E a segunda é, como o professor pode equilibrar o estresse das aulas remotas com as preocupações com relação à pandemia? Você poderia dar alguma dica prática? Bem, acho que, né, já toquei um pouco nesse assunto, né, no sentido assim, primeiro que a gente tem que fazer, gente, é não naturalizar o momento, né, é não achar que a gente deveria estar bem nesse tempo de exceção, né, é necessário, na verdade, que a gente esteja mal, né, isso é importante, inclusive do ponto de vista psíquico, né, a gente precisa reconhecer que a gente não está bem, que a situação é grave, muito grave, principalmente no Brasil, com o caos político que a gente vive, porque esse reconhecimento da gravidade é aquilo que vai possibilitar psiquicamente que a gente pense em alternativas, né?
eu acho que uma coisa que é muito perigosa, né, no campo da saúde mental, é essa corrida que a gente tem, ou essa perseguição que a gente tem, pelo bem-estar completo e restrito, né? Então, parece que, né, você estar bem, né, em relação à saúde mental, é você se sentir pleno, feliz, né? Isso não é verdade. E não é porque não é verdade, porque estamos em tempos de pandemia. É porque nós humanos, né, nós não somos, digamos assim, projetados psiquicamente para a gente ficar bem o tempo todo, né? Tem sempre um mal-estar que ronda, né? Tem sempre algo que incomoda, tem sempre algo que falta. E isso é importante, porque é esse reconhecimento de que algo não está bem que nos mobiliza e nos faz querer mudar o estado de coisas, né? Querer mudar a si mesmo, mudar, né? Enfim, a política e as questões mais sociais, né? Então, acho que se querem uma dica, digamos assim, prática, né? Olhem para o mal-estar, né? Muda um pouco a chave. Em vez de ficar perseguindo uma saúde mental idealizada dos chamados comerciais de margarina, né? Ninguém é feliz como nos comerciais de margarina, concordam? Em vez de a gente perseguir isso, vamos olhar para o nosso mal-estar. A gente pode aprender muito com isso, né? Eu acho que essa construção dessa live, né? Eu posso dizer que foi elaborativa para mim, porque começou a partir de um mal-estar, né? Eu estava me sentindo com nó na garganta, tudo isso que vocês estão dizendo, e a partir disso, quer dizer, em vez de eu achar que eu não deveria estar sentindo isso, onde já se viu, bola para frente, é assim, né? A professora é forte. Não, eu fui olhar para o mal-estar e, de repente, se produziu uma live. Quer dizer, quando a gente olha para o mal-estar, a gente consegue, sim, criar as nossas próprias respostas, né? Acho que é um pouco isso. Eu tenho uma última pergunta, que eu reuni duas perguntas, e depois passo novamente para a Rafaela dar continuidade às perguntas que ainda restam para a professora Carol. Kelly, num contraponto a expressões de tristeza, cansaço e sentimentos de incapacidade que surgem da experiência do trabalho de professores em casa, há relatos também de pessoas que não querem mais sair de casa, pois perceberam, nesse período, uma rotina anterior de muita ausência do convívio familiar e da própria casa. Como você pensa isso? E a outra é, quanto e de que maneira você acha que, se os professores tivessem uma formação EAD, poderiam lidar melhor com as aulas remotas? E a gente finaliza as perguntas para você nesse momento. Eu acho que a gente precisa reconhecer que quando os efeitos mais drásticos da pandemia, quando eles acabarem, né, a gente sabe que isso vai acabar, né, em algum momento, o nosso mundo não vai ser o mesmo, né, porque assim, né, a gente viveu experiências novas, né, a gente entrou em contato com situações e com relações que a gente absolutamente não faria isso se não fosse a pandemia, né. Então, quando alguém diz que, olha, mas na verdade eu estou gostando de ficar em casa, né? Estou aqui tendo mais tempo para ficar com meu filho, olhar minhas plantas, estar com os meus animais. Eu lembro de ter ouvido um professor comentar: eu nunca mais volto para a escola. Imagina, lá o giz é ruim, a lousa é ruim. Em casa, né? Estou no meu escritório com a minha cadeira confortável, né? Então, assim, a gente não sabe quais são os efeitos disso pós-pandemia, né? Eu acho que a gente vai ter um rearranjo disso. Sinceramente, eu tenho bastante receio de que esse rearranjo, em tempos neoliberais, seja de uma destruição simbólica e efetiva da instituição escola, né? Eu acho que a gente tem que defender a escola, ela é importante, né? Agora, isso pode ter efeitos positivos no sentido de gostei de ficar mais tempo com meu filho, né? Meu filho que ficava o dia inteiro na escola, talvez eu repense isso, diminua a carga horária. Eu acho que isso é absolutamente positivo, né? Veremos, né? Eu acho que a gente pode depois fazer uma live pós-pandemia, né? Para a gente pensar, enfim, os efeitos disso depois, né? Em relação, né, ao preparo EAD, eu não acho
que mesmo professores que tenham, né, preparo EAD, que estejam em melhores condições que nós, né, professores da velha guarda da modalidade presencial, né? É como eu disse no início da minha fala, né? Isso que a gente está fazendo não é EAD. Eu acho que isso tem que ficar muito claro para a gente, porque daqui a pouco que a gente sabe disso, né? Daqui a pouco alguém vai capitalizar esse momento e vai dizer que, tá vendo, deu certo, olha só, né? Vamos fazer tudo EAD. O que a gente está fazendo não é EAD, né? O que a gente está fazendo é muito precário. A gente está fazendo 1000 funções que, na modalidade EAD, elas são absolutamente comportamentalizadas, né? A gente seria, eu fui ler um pouco sobre isso, porque eu efetivamente não tenho experiência com EAD. O que a gente está fazendo, né, ou digamos assim, a nossa função seria no EAD o do professor conteudista. Só que a gente não está só passando conteúdo. É claro que não. A gente também é professor tutor, não só dos alunos, né? A gente também tem sido aí na educação básica tutor dos pais, né? Os professores da educação básica, eles têm bastante tempo do seu tempo, eles têm conversado, né, também virtualmente com os pais dos alunos para ensinar os pais a ensinarem os filhos em casa, né? A gente também está fazendo todo esse gerenciamento tecnológico, né? Então, não é EAD. E quem tem experiência EAD, com certeza também está sofrendo com isso que a gente está fazendo, né? Obrigada, Kelly, pelas respostas. E agora uma última pergunta para a professora Carol sobre o DVRT. Como você vê o documento DVRT na prática? Tem funcionado? Isso até antes da pandemia. Bom, o DVRT, então, relembrando, né, o distúrbio de voz relacionado ao trabalho, é a sigla para isso. A gente ficou sabendo recentemente que o DVRT foi incluído, foi encaminhado para ser incluído na lista de agravos à saúde. Acho que ele ainda não foi, né? Ele estava nesse encaminhamento. Apesar de ter sido o protocolo aprovado, ele não está incluso na lista de agravos. Então, a gente espera que quando isso aconteça, tenha uma visibilidade maior e contribua para notificar os casos, porque o que nós precisamos? Para que funcione, a gente precisa notificar, mostrar que existem muitos e muitos casos de problemas de voz relacionados ao trabalho por aí. E não só nas escolas, tá, gente? Em qualquer outro ambiente que tenha pessoas que usem a voz trabalhando. E aí a notificação vai poder trazer informações, quantos casos tem, aonde eles são, o que podemos fazer, quais são as políticas que a gente pode criar para trabalhar com essa questão tão importante. Eu acho que, não sei se a Kelly Macedo tem alguma outra questão, mas acho que a gente pode encaminhar para as falas finais. Eu quero agradecer muito o fato de estar aqui hoje, relembrar que nós fizemos, né, no curso de fonoaudiologia hoje a avaliação de curso, então essa seria uma atividade que está compondo a avaliação de curso do curso de graduação em fonoaudiologia, e de manhã tivemos um ótimo momento de reflexão, né, Kelly? Tinha mais ou menos ali 110, 120 alunos e professores, todos reunidos virtualmente. O curso de fono é um curso pequeno, então esse número expressivo é muito para nós, né? Então, assim, pudemos conversar sobre todas essas reflexões envolvendo, não voz, né? Não a voz do professor, mas envolvendo as angústias dos alunos, as angústias dos professores. Então, foi um momento muito importante para o nosso curso. E agradecer pela oportunidade, espero ter respondido aí as perguntas, correspondido às expectativas. É isso, muito obrigada. Acho que passo para a Kelly finalizar. Bem, queria também agradecer a companhia da Carol, da Rafa, da Kelly, minha xará, quem eu tenho contato bastante próximo.
Gostaria de também agradecer a oportunidade de estar falando para pessoas que eu não conheço, que eu nem sei quem são, que estão aí do outro lado da tela, né? É uma outra reflexão que a gente pode fazer desse momento, né? Talvez todos aqui saibam e percebam a quantidade, talvez até excessiva, de lives, né? Por que será que a gente está precisando falar tanto e escutar tanto, né? Porque as lives, elas têm tido público, né? Então, talvez no momento de distanciamento físico, são essas as nossas janelas, são essas as nossas possibilidades de estarmos juntos, né? Apesar de estarmos fisicamente separados, né? Então, desejo a todos nós, a todas nós, muita paciência, muita tolerância, se cuidem, né? Cuidem uns dos outros, né? Eu tenho dito isso nas aulas, né? Nos cuidemos, né? Eu acho que a gente vai ter que passar a se olhar mais, né? A olhar mais para si e para o outro, né? Acho que essa é a nossa forma de manter, de alguma forma, a saúde mental. Então, queria agradecer a todos. Bom, acho que assim a gente encerra a transmissão. Eu vou pedir para o Oscar, que está aqui nos auxiliando, também agradecer ao Oscar, funcionário da FCM, que nos auxiliou nesse processo todo. Kelly, Rafa, muito obrigada. Boa tarde a todos.